Olá pessoal, bem-vindos ao Sinapses Exatas. Aqui é o professor Renan e hoje eu vou resolver com vocês um exercício do meu livro de estatística aplicada, ok? Mais informações desse livro vocês podem consultar aqui na descrição desse vídeo. Esse exercício, do capítulo de medidas descritivas numéricas, fala sobre medidas de posição, quartis, percentis e o boxplot, ok? Então vamos lá, vamos resolver ele juntos. A seguir encontram-se os números de pedidos de mercadorias registrados em 24 dias aleatórios do último bimestre de 2019 em uma empresa têxtil. Então aqui eu tenho o número de pedidos em cada um desses 24 dias amostrados aleatoriamente. Item A. Encontre os quartis e a amplitude interquartil. Bom, vamos colocar aqui o item A, tá? E antes da gente fazer esse item, vamos lembrar de uma coisa, né? A gente está falando de uma variável aleatória quantitativa discreta, ok? Quando envolve números, a gente sabe que ela pode ser discreta ou contínua, ok? Como os números aqui eles são inteiros, a gente então classifica como discreta essa variável. Bom, como que a gente vai encontrar os quartis e a amplitude interquartil? Inicialmente, a gente tem que colocar aqui o valor do nosso n, né? Ou seja, o tamanho dessa amostra. E o exercício fala que são 24 dias, consequentemente, 24 observações aqui de pedidos, né? Se a gente tem um n que é par, a gente tem então, vamos imaginar aí colocando esses dados em uma linha só, tá? E para a gente achar quartil, a gente tem que ordenar, classificar esses dados em ordem crescente, ou decrescente no caso, mas classifiquem sempre em ordem crescente, para não ter problema de interpretação depois. Então, ó, classificamos aí em ordem crescente esses 24 valores, e por ser par, esse 24, a gente sabe que o meu quartil 2, que é a minha mediana, estará entre o 12º e o 13º termo, ok? Porque são os termos que estão exatamente no centro do nosso conjunto de dados. Então, olha, se eu sei essa informação, que a posição da minha mediana ou do quartil 2 está entre o 12º e o 13º, vamos contar aqui, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, o 12º termo é a observação 76 pedidos, ok? E o 13º, 78. Esses valores já estão em ordem, tá? Muito importante lembrar disso. E a minha mediana, então, e o meu quartil 2, olha, que é o meu quartil 2, está exatamente entre o 76 e o 78. Ou seja, como que eu vou calcular, então, a minha mediana, que sabemos ser exatamente o nosso quartil 2? 76 mais 78, e isso dividido por 2, ok? Essa conta vai dar 77. Se eu não quiser usar a calculadora, basta eu pegar a diferença de um termo para o outro, ou seja, de 76 para 78, diferença de 2. Divido essa diferença por 2 e somo no primeiro. Ou seja, 2 dividido por 2 dá 1 e eu somo 1 a 76. Então, a observação aqui o quartil 2 vai ser 77. Então, gente, vamos agora encontrar o nosso quartil 1. Depois que eu coloquei a mediana, eu classifiquei esse conjunto em 12 valores à direita e 12 valores à esquerda, ok? Bom, então a gente sabe que o nosso quartil 1, tá? O nosso quartil 1, ele vai estar exatamente entre o sexto termo e o sétimo, ok? Então vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se o 69 é o nosso sexto termo, o 71 será o nosso sétimo termo. Se eu quiser conferir a posição desse quartil 1, basta eu contar quantos elementos, quantas observações eu tenho à esquerda e à direita até a mediana. Então vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 à esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 à direita até a mediana. Ou seja, o meu quartil 1, então, será 69 mais 71 dividido por 2, ok? Bom, 69 para 71
2 unidades, certo? Divido por 2, dá 1 e eu somo o primeiro, ou seja, 70 vai ser o resultado dessa conta. Se eu quiser usar a calculadora, tranquilo, 69 mais 71 dividido por 2, ok? E da mesma maneira, vou encontrar o meu quartil 3 aqui nesse conjunto. Quartil 3, ó, vou pegar novamente a mediana como meu muro e vou olhar à direita desse muro. Então, à direita eu tenho 12 observações. 12 é par, mais uma vez. Então, eu vou lá entre o sexto e o sétimo termo, tá? Depois da mediana. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o sexto termo aqui é o 89, o sétimo seria o 90, né? Então, eu vou fazer 89 mais 90 dividido por 2, ok? E essa conta aqui vai dar 89,5, beleza? 89,5. Ok, encontramos aí os 3 quartis, tá? Qual que seria a interpretação desses valores, tá? O porquê a gente calcula os quartis, que é a medida de posição? Bom, vamos pegar lá a primeira mediana. A mediana ser 77 implica que 50% desse período analisado, ok? Já que a amostra é representativa, então a gente sabe que em 50% desse período a gente teve menos do que 77 pedidos, ok? Então, 50% dos valores são inferiores a 77. Bom, quartil 1 e quartil 3, ó, quartil, 4 partes que eu estou dividindo no meu conjunto de dados, né? Ó, o primeiro quartil é 70, implica em que 25% dos valores são menores do que 70, ok? Consequentemente, 75% maior do que 70 pedidos, tá? Quartil 3, 89,5, implicando aí também que 75% desse último bimestre a gente teve um número de pedidos menores do que 89,5, tá? 25% maiores do que 89,5. Para a gente calcular a amplitude interquartil aqui nesse exercício, basta a gente pegar o Q3 menos o Q1, ok? Amplitude, novamente, para a gente lembrar, é uma medida de dispersão, tá? E aqui, amplitude interquartil é a amplitude entre os quartis, ok? Então, vou pegar aqui o Q3 menos o Q1. Vamos pegar 89,5, olha lá, menos 70, ok? E o resultado disso vai ser 19,5, tá? O item A já está resolvido. Vamos, então, para o item B, ok? O item B. O item B, ele fala o seguinte: encontre o valor aproximado do 30º percentil e interprete-o. Então, primeiro, quero encontrar o valor do 30º percentil, quero o P30, né? A gente viu lá na aula de teoria como encontrar esse P30, ou melhor, a gente viu como encontrar a posição e depois encontrar o valor, né? Então, a primeira coisa, vamos achar a posição desse valor, tá? A posição. Então, a posição dele, do P30, para a gente achar a posição do 30º percentil, e eu estou falando de porcentagem, então vou pegar 30% vezes o N, que é o tamanho amostral aqui, que é 24, ok? Então, ó, a gente vai fazer 30 vezes 24 e dividir esse valor por 100, tá? Se a gente quiser usar uma calculadora, podemos usar a calculadora para fazer isso. Ou então, podemos imaginar que 10% é 2,4, né? 30% vai ser 7,2. Mas podem usar a calculadora também para fazer essa conta aí, ó. 30%, que é 0,3, vezes 24, 7,2, ok? Então, 7,2 é a posição do valor correspondente ao 30º percentil. Como eu não tenho um termo aqui na posição 7,2, vamos arredondar isso aqui para a posição 7,
ok? Então, ó, a posição do meu 30º percentil é a 7ª, ok? É o 7º valor, a 7ª observação do meu conjunto de dados. E vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, ó, a minha 7ª observação é 71. Então, eu falo que o meu percentil 30 é igual a 71. Qual que é a interpretação do 71? Bom, se eu estou falando do 30º percentil, significa que 30% do período analisado eu tive o número de pedidos inferior a 71, ok? Então, de maneira aproximada, tá, gente? Aproximadamente 30% desse último bimestre, o número de pedidos foi inferior a 71. Vamos para o item C. Olha lá, item C. E percebam que até agora a gente não falou de fórmula aqui, tá? A estatística é assim, a gente não precisa de fórmula, a gente precisa entender o que a gente está fazendo, tá? Então, no item C, ó, encontre a classificação de percentil aproximada para 80 e interprete-a. Bom, vejam que no exemplo anterior, né, eu peguei ali o meu tamanho amostral e multipliquei pela porcentagem para saber a posição, tá? Não é fórmula isso. Isso aí é lógica, ok? Nesse item C, ele deu a observação 80, né, ó, e a gente acha ela aqui no nosso conjunto de dados, está exatamente aqui, ó, essa observação 80, e pergunta a classificação de percentil para essa observação. Bom, a classificação de percentil para 80, a interpretação estatística disso é eu encontrar quantos por cento dos dias, tá, registrados, o número de pedidos foi inferior a 80, tá? Então, novamente, o que significa a classificação de percentil de 80? Significa que eu estou querendo encontrar em porcentagem quantos dias o número de pedidos foi menor do que 80, ok? Então, ó, para a gente encontrar também, novamente, não preciso de fórmula, porque eu posso fazer uma regra de 3 simples, tá? Olha, eu sei que eu tenho 24 valores aqui. Então, eu vou fazer 24 corresponde a 100%, ok? E se eu estou querendo saber que proporção, né, foi menor que 80 pedidos, então, quantos valores eu tenho menores que 80 aqui nesse conjunto de dados? Tá? Cada linha aqui eu tenho 8 observações, ou seja, então, menores que 80, eu vou ter 15 observações, né? Ó, vou fazer a regra de 3. 24 está para 100, assim como 15 estará para x%, ok? Multiplico isso daqui em cruz, vou ficar com 24x igual a 1.500. Ou seja, o meu x vai ser 1.500 dividido por 24. 1.500 dividido por 24 é 62,5%. Ou seja, podemos aí arredondar para 63%, tá? Podemos arredondar aproximadamente 63%. É a classificação de percentil para 80, significando que 63% do período analisado, o número de pedidos foi menor do que 80, ok? Bom, vamos para o último item agora, o item D, para a gente esboçar o boxplot e escrever duas considerações a respeito do número de pedidos de mercadorias recebidos nessa empresa do último bimestre, tá? Para isso, eu vou mudar aqui de slide e eu já passei, tá, as informações aqui do slide anterior, os quartis e a amplitude interquartil, que são valores que a gente precisa para construir o boxplot, ok? Bom, inicialmente, a gente tem que fazer uma inspeção para averiguar, tá? Para ver se existem outliers no nosso conjunto de dados. Então, primeira coisa que a gente vai ver é se existem outliers. Vamos então estabelecer um controle de outliers, ok? Esse controle de outliers, tá? A gente tem uma formulazinha para ele, que é uma fórmula subjetiva,
para saber se existe ou não outlier nesse conjunto. Lembrando que outlier são valores extremos, discrepantes, ok? Então, ó, eu vou ter que definir um limite inferior para essa região de controle, e esse limite inferior é dado pelo Q1 menos 1,5 vezes a amplitude interquartil, e o nosso limite superior será igual ao Q3 mais 1,5 vezes a amplitude interquartil, ok? Essas são duas formulazinhas, tá? Subjetivas que a gente precisa, infelizmente, decorar. Ou não, né? Você pode ter aí do lado num caderno, tá? Na verdade, você não vai precisar decorar isso na sua vida. Até porque você tem material para isso, para consulta. Então, vamos fazer esses cálculos. O meu limite inferior vai ser o Q1, que é o 70, menos 1,5 vezes amplitude interquartil, que é 19,5, ok? Muito cuidado quando eu for fazer essa conta, se eu for usar o Excel principalmente, tá? Porque se eu digitar isso aí sem parênteses, o Excel vai fazer primeiro a subtração, e tá errado, tá? Primeira conta que a gente tem que fazer aqui é a multiplicação. Então, vamos fazer aí, ó, 1,5 vezes 19,5, ok? E aí, de 70, a gente vai tirar a resposta e vai chegar a 40,75. 40,75. No nosso limite superior, teremos Q3, que é 89,5, mais 1,5 vezes a minha amplitude interquartil, que é 19,5. Isso aqui, vamos ter, ó, 1,5 vezes 19,5 mais 89,5. Isso aqui deu 118,75. 118,75. Bom, o que significa, então, ao analisar o nosso conjunto de dados, tá? A gente tem dois valores fora do nosso limite inferior e limite superior. Quais são eles? O 31 e o 36. Isso significa, então, que há dois outliers, ok? Quem são? 31 e 36. O que significa que no meu boxplot, esses valores eles serão asteriscos, ok? Bom, então agora vamos para o boxplot. Vamos desenhar aqui o eixo Y, ok? E esse eixo Y corresponde, né, ao número de pedidos. Vamos colocar aqui pedidos, tá? Primeiramente, vou colocar a mediana, que é o quartil 2, que é 77. Então, ó, vamos colocar aqui o 77, né? Fazer um segmento para ele, ok? Nossa, retinho, tô até admirado aqui. E o quartil 1 e 3, ó, o quartil 1 é 70, então vamos vir aqui no 70, colocar mais ou menos aqui o 70, ó, 70. Então, novamente um risquinho aqui, ok? Agora sai um pouco mais torto para o 70, mas façam com régua isso no caderno, tá, gente? E o quartil 3, 89,5. Bom, 89,5 está um pouco mais para cima, tá mais ou menos aqui, ok? 89,5. E vamos fazer um risco para ele também, ó. Ok. A junção desses segmentos, olha lá, vamos juntar esses segmentos, vai originar no meu box, ok? Ainda vai faltar o bigode desse box plot. E o bigode, como a gente já viu também, tá? Vai ser o menor valor dentro da região de controle aqui de outliers e o maior valor dentro também dessa região. Então, ó, o menor valor dentro dessa região é o 45. Então, ó, no 45, tá mais ou menos aqui, vamos colocar mais ou menos aqui, eu tenho o meu bigode inferior desse gráfico, ó. E aí eu vou juntar com o box, certo? Esse é meu bigode inferior.
E o meu bigode superior é o maior valor, 99. E o 99 vai estar mais ou menos aqui. 99. Vou fazer o bigode também aqui. E vou juntar ao box. Ok? Lembrando que aqui é o meu quartil 1. Meu quartil 2, que é igual à mediana. E o meu quartil 3. Esse valor é 45 e esse 99. Falta mais alguma coisa? Sim, com certeza. Faltam os dois outliers, né? 31 e 36. Eu vou colocar eles aqui, ó. O 36, vamos colocar ele mais ou menos aqui, tá? 36 vai ser um asterisco e o 31 um pouquinho mais abaixo, também outro outlier, ok? Outro asterisco. Beleza, né, gente? Aí, então, está o nosso box plot, ok? Vamos que colorir ele aqui bonitinho, tá? Bom, qual que seria a interpretação para esse box plot? Basicamente, a mesma interpretação que a gente deu para os quartis, porém aqui o gráfico ele é mais visual, tá? Ele é mais agradável. Então, visualmente, a gente tem essa interpretação. Ó, o quartil 3 sendo 89,5, então sabemos que 25% dos dias amostrados, o número de pedidos foi maior que 89,5. Consequentemente, 75% dos dias analisados, o número de pedidos foi menor que 89,5. Dentro dessa caixa ou do box, eu tenho 50% das minhas observações, o que significa que 50% dos dias amostrados, o número de pedidos foi entre 70 e 89,5, ok? E o meu quartil 1, tá? Também 25%, e eu posso dizer que 25% dos dias amostrados, o número de pedidos foi menor que 70, sendo que 2 dias foram outliers, ou seja, foram observações fora de padrão, em que o número de pedidos foi 31 e 36, ok? São várias as possibilidades de interpretação para esse box, e eu espero que vocês tenham gostado da resolução desse exercício. Não esqueçam de curtir o vídeo, pode comentar, se inscreve no canal, que assim ajuda esse vídeo a chegar mais longe e também ajudar outras pessoas a construir um box plot ou interpretar um box plot. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.